Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e a porta do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje inicia com uma pergunta. Jesus começa a questionar os discípulos sobre quem é Ele mesmo, como as pessoas pensam e enxergam Jesus. A princípio, os discípulos falam sobre as multidões, cada um tem uma interpretação diferente acerca da pessoa de Jesus, ao vê-lo proferir tantas palavras bonitas e realizar tantos milagres. No entanto, o que Jesus quer saber, na verdade, é o que pensa de os próprios discípulos, aqueles que convivem de forma íntima com o Senhor, que o tempo todo está com Ele, nas alegrias, nos momentos de dificuldades, e também vive na intimidade do lar com Jesus, ou seja, os 12 apóstolos. E é bonito nós vermos que Pedro, movido pela força do Espírito de Deus, dá uma resposta de tamanha sabedoria que define exatamente quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro enxerga em Jesus que ele é aquele prometido do Antigo Testamento, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus que deveria vir para salvar toda a humanidade. Muito mais do que um homem que deveria libertar e salvar, Pedro então diz que Jesus é o próprio Deus que se faz presente entre nós, o Filho de Deus, aquele que saiu do seio de Deus, o próprio Deus. Então assume a natureza humana, se fazendo em tudo igual a nós, exceto no pecado, para então poder nos redimir a nossa natureza, purificando-nos de todas as coisas do mal, todos os pecados, e assim nos dá a graça de podermos entrar novamente no seio do Pai. O que isso quer dizer para nós? Essa pergunta também volta para cada um de nós nessa manhã. Nós também somos discípulos de Deus. Nós também somos cristãos, discípulos de Cristo, que levamos esse nome de cristão, porque nós seguimos esse Cristo que nós acreditamos ser o próprio Deus, que veio ao nosso encontro. E nós cremos firmemente que é a partir desse Cristo que nós iremos ganhar a graça da redenção e da salvação. De fato, isso está certo. E muitas das vezes nós anunciamos isso ao mundo, com as nossas palavras. Quando alguém te pergunta: quem é esse Jesus que você segue? Tantas das vezes nós vemos respostas como do tipo: Ele é meu tudo, Ele é minha vida, Ele é meu amor, Ele é o sentido maior do meu existir. No entanto, meus queridos, muito mais do que dizer quem é Cristo, que muitas das vezes é um gesto que simplesmente são palavras que ecoam, que saem da boca para fora, é importante deixarmos ser tocados por esse Cristo que de fato vem ao nosso encontro dia após dia.
E assim podermos responder essa pergunta não simplesmente com as palavras da boca, mas com as palavras da vida. Nós, cristãos, somos chamados a testemunhar Cristo com a nossa própria vida, com nossos gestos, as nossas ações. A forma em que nós vivemos deve indicar um caminho de santidade, um caminho de encontro do amor verdadeiro, que é o próprio Filho de Cristo, o próprio Filho de Deus que está aqui entre nós. Muitas das vezes, e de uma forma tão triste, nós vemos pessoas que se dizem cristãos, pessoas que são católicas e até vão na missa, mas quando saem da porta da igreja, dão as costas para Deus e querem viver a sua própria vida da forma como acha que deve ser. E aí se entregam uma vida de devaneio neste mundo e acaba tantas vezes deixando-se levar por situações de pecado, tantas vezes escurece o seu coração com tantas coisas erradas que este mundo nos oferece. E aí nós podemos até pensar, mas isto é um cristão que está lá na igreja rezando, mas quando está na sua vida particular, está a xingar, está a mentir, está a agir de forma desonesta e se levar pelas corrupções deste mundo. Tantas vezes nós vemos pessoas que se dizem realmente filhos de Deus, mas que na prática nem sequer param para louvar e bendizer ao Senhor, quando na verdade a única coisa que sabem fazer é reclamar e murmurar da sua vida. Se passa por uma dificuldade, a menor que seja, já acha que Deus não te ama, já acha que Deus não te quer, já acha que Deus está sendo perverso contigo. Meus queridos, lembramos que ser cristãos é configurar-se a Cristo Jesus, é buscar se aproximar o máximo possível daquilo que Cristo nos ensinou, um amor totalmente doado, um amor que totalmente sai de si mesmo. Jesus doou inteiramente a sua vida por cada um de nós, até o ponto de sofrer, mas sofrer com a certeza de que Deus sempre está presente. E nós também, muitas das vezes, carregamos algumas cruzes sim, mas isso é porque Deus permite, para a nossa própria purificação, para a nossa própria salvação. Jesus nos salvou, não foi pela alegria de fazer muitos milagres, mas foi porque deu a sua própria carne no alto de uma cruz. E Ele venceu a própria morte, ressuscitando, abrindo as portas do céu para nós. Isso indica também, meus queridos, que muitas das vezes, aquele pequeno sofrimento que você passa, não é para você recuar na sua fé e ficar murmurando e reclamando, mas é para que você possa voltar a olhar para Cristo novamente, na certeza de que Ele é o nosso verdadeiro Senhor, que Ele é o nosso Sirineu que nos ajuda dia após dia num caminho de santidade, de purificação. As cruzes são para nos salvar, para nos purificar. E assim, nessa certeza de que Cristo caminha conosco, é que nós chegaremos no reino dos céus. Por isso devemos testemunhar Cristo, respondendo quem Ele é para este mundo com a nossa vida. A partir do momento em que nós vivemos a união com o Senhor pela oração, um verdadeiro cristão reza sempre, no íntimo da sua casa, que seja no seu serviço, que seja andando pela rua, pois o seu coração está totalmente unido intimamente com o seu Senhor. E a maior alegria de um cristão é poder bendizer e louvar a Deus por todas as graças da sua vida. Será que você tem feito da sua vida uma oração de louvor? Ou simplesmente momentos de murmuração e reclamação? Depois, essa mesma oração ela deve ser colocada em prática. É uma oração que brota do interior de um coração que ama tanto a Cristo, que transborda no amor para com o próximo. E aí a importância de vivermos a graça da caridade. O amor por Cristo se manifesta nas nossas obras de caridade, pois não podemos dizer que amamos a Cristo se damos as costas para os nossos irmãos que tanto sofrem, que tanto passam necessidade. E a caridade, meus queridos, é um gesto em que nós estendemos a nossa mão com o coração aberto para acolher o nosso próximo, que passa por necessidades muitas vezes materiais, mas também necessidades espirituais. Hoje o mundo está carente de pessoas que possam escutar pessoas, de pessoas que possam verdadeiramente sorrir para pessoas, de pessoas que possam abraçar pessoas, não um abraço meramente virtual, como nós temos nas redes sociais e na internet hoje em dia, mas aquele abraço caloroso que manifesta o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo entre nós. Possamos ter essa sensibilidade
de hoje estarmos aqui no nosso terceiro dia da novena, em honra e louvor a Nossa Senhora da Abadia, olhando para Maria e tendo ela como essa cristã autêntica, que viveu intensamente a oração no silêncio do seu coração. Nossa Senhora permaneceu unida o tempo todo com teu Filho Jesus no silêncio. Poucas coisas ela disse no decorrer dos evangelhos, mas sempre eram coisas profundas que nos indicavam um caminho íntimo com Cristo. Mais do que isso, Maria também viveu a obra da caridade. Ao ser fiel ao teu Filho Jesus, acolhendo até aquelas outras mulheres aos pés da cruz. E hoje ela vive a caridade espiritual, quando ela sempre olha para cada um de nós e socorre-nos nas nossas maiores necessidades. Que possamos tomar então Maria como exemplo maior da nossa vida, para vivermos a autenticidade de ser cristãos, pela oração, pelo amor e pela caridade.